Bem-vindos ao abismo da mente criminosa, as sombras que se estendem sobre o tapete da história. Hoje, em Mistéria, desenterraremos os arquivos do caso que se tornou o pesadelo coletivo da Califórnia, a sombra longa conhecida como o Assassino do Zodíaco. Uma figura que não apenas tirou vidas, mas que zombou da lei, da sociedade e de cada um dos homens e mulheres que tentaram detê-lo. Uma sombra que se desvanecer, deixando para trás um rastro de terror e códigos indecifráveis. Dezembro de 1968, um mês que prometia ser de luzes e festividades, se tingiria de uma escuridão permanente na pequena e tranquila Vallejo, Califórnia. A data é 20 de dezembro. O lugar, Lake Herman Road, um trecho solitário de estrada rural nos arredores da cidade. Um local popular entre os jovens que buscavam intimidade e calma longe dos olhares indiscretos. Na escuridão fria daquela noite, dois jovens, David Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16, estacionaram o Rambler de David em uma pequena área de desvio de cascalho, a poucos metros de uma estação de bombeamento de água. Eram dois adolescentes comuns, desfrutando do que seria seu primeiro encontro oficial, alheios ao fato de que a tranquilidade daquele lugar estava prestes a ser profanada por uma maldade insondável. Por volta das 10h15 da noite, o ar se rompeu com o som dos disparos. Uma testemunha, que morava perto e passeava com seus cães, ouviu o que descreveu como o eco seco de vários tiros. Mas naquela época, naquele lugar, não era um som totalmente incomum. Ninguém chamou a polícia. Não foi até aproximadamente 40 minutos depois, às 11h20, que Stella Borges, dirigindo pela Lake Herman Road, fez uma descoberta macabra. À luz de seus faróis, viu o Rambler. Viu também os dois corpos estendidos próximos ao carro. A cena que recebeu os primeiros oficiais do escritório do xerife do condado de Solano era crua, brutal e desconcertante. David Faraday foi encontrado morto bem ao lado do carro. Ele havia recebido um único tiro na cabeça a queima-roupa. Sua postura indicava que havia sido abatido no momento em que tentava voltar ao veículo. Betty Lou Jensen foi encontrada a cerca de 10 metros de distância na grama, morta por 5 impactos de bala nas costas. As feridas de Betty Lou sugeriam que ela havia tentado desesperadamente fugir de seu atacante. A evidência forense no local era escassa, mas vital. Foram encontrados 10 cartuchos de bala calibre 22, disparados de um rifle de pequeno calibre, possivelmente um semiautomático. Os investigadores rapidamente concluíram que os jovens haviam sido forçados a sair do carro. A ausência de sinais de roubo ou agressão sexual aparente fez com que o móvel do crime fosse imediatamente confuso, apontando para um ato de violência sem sentido, uma execução fria e calculada. O contexto social do final dos anos 60 na Califórnia, particularmente na área da Bahia, se caracterizava por uma mistura de idealismo contracultural e, simultaneamente, uma crescente sensação de desordem e paranoia. Os assassinatos em Lake Herman Road, inicialmente catalogados como um ato de violência juvenil, não tardaram a ser esquecidos pela imprensa nacional, mas semearam uma semente de inquietação na comunidade local. A análise psicológica inicial deste primeiro ataque, embora rudimentar na época, sugeriria um perfil de agressor que não agia por um motivo passional ou econômico tradicional. O ataque foi impessoal e rápido. Disparar a queima-roupa em David e depois perseguir e atirar em Betty Lou denotava uma crueldade extrema e uma vontade de dominar a situação até a aniquilação total das vítimas. Este não era um crime de oportunidade ou de paixão descontrolada. Era o trabalho de alguém que buscava exercer um poder absoluto e mortal. A decisão de usar um rifle, uma arma que permite uma distância de ação, e uma frieza maior que uma arma de mão, adicionava uma camada de deliberação ao ato. No relatório do xerife, o caso foi tratado como um homicídio duplo não resolvido, uma tragédia local. Mas o que a polícia e o público ignoravam era que este duplo assassinato era apenas o prólogo. Este foi o ato inicial, a prova de conceito, se assim se pode ver,
de um predador que estava prestes a passar da escuridão da estrada solitária para a plena luz das manchetes da imprensa, não apenas buscando vítimas, mas buscando uma audiência. O assassino do Zodíaco havia despertado, e os jovens David Faraday e Betty Lou Jensen foram, sem saber, os nomes que inauguraram a cronologia do terror mais infame da Califórnia. O detalhe forense dos 10 cartuchos de bala calibre 22, todos eles identificados mais tarde como provenientes do mesmo rifle, foi o primeiro fio tangível que a polícia conseguiu garantir. Tratava-se de um rifle de alta precisão nas mãos de um atirador impiedoso. O fato de que Betty Lou correu e foi atingida por 5 tiros nas costas sugere que o agressor manteve a calma, recarregou ou simplesmente continuou atirando com uma eficiência macabra. É uma imagem aterradora, a de um predador perseguindo sua presa na escuridão, sem pressa, talvez desfrutando do terror que infligia. Esse controle emocional seria uma constante nos crimes posteriores, uma característica distintiva do atacante. Este primeiro ataque não foi reivindicado imediatamente. O assassino se manteve nas sombras. As horas e dias posteriores à descoberta dos corpos foram preenchidos por um silêncio inquietante, uma calma tensa que precede a tempestade. Os testemunhos-chave, como o da testemunha que ouviu os disparos, foram comparados, mas não geraram uma descrição clara do perpetrador ou de seu veículo. A escuridão e a distância do local tornaram-se cúmplices da fuga do assassino. Os investigadores ficaram com a sensação frustrante de estar buscando um fantasma. Ainda não sabiam que o assassino estava prestes a tomar a iniciativa, abandonar o anonimato e forçar a imprensa e a polícia a jogar um jogo em seus próprios termos. O assassinato de David e Betty Lou foi o ato fundacional do assassino do Zodíaco. Foi um ato de terror privado, mas a intenção por trás dele era claramente pública. Era o primeiro passo de um plano maior, o degrau inicial rumo a uma notoriedade que o assassino não apenas desejava, mas que exigia. A tranquilidade de Vallejo havia sido violada. A sombra da Baía de São Francisco estava prestes a se tornar muito mais densa. A polícia continuava à procura de um assassino de adolescentes, mas logo descobririam que estavam caçando algo muito mais complexo e perigoso. Um comunicador, um codificador, um espetáculo de terror na vida real. A segunda fase de sua macabra atuação começaria no verão do ano seguinte. O primeiro ato em Lake Herman Road havia sido um ensaio, um teste de sangue na escuridão. 6 meses depois, no verão sufocante de 1969, o assassino decidiu que era hora de passar do anonimato local ao pânico em massa. No 4 de julho, enquanto a nação celebrava sua independência com fogos de artifício, a morte voltava a espreitar as tranquilas estradas de Vallejo. A nova cena do crime foi o estacionamento do Blue Rock Springs Park. As vítimas, Darlene Ferrin, de 22 anos, e Michael Major, de 19. Ambos estavam sentados no carro de Darlene, um Chevrolet Corvair, desfrutando da noite. Eram 12h10 da manhã, do 5 de julho. Um carro parou atrás do deles, um veículo que Major descreveu inicialmente como um Corvair, ou um Ford Mustang de cor clara. O motorista se aproximou do carro das vítimas, um detalhe que Major inicialmente assumiu como um erro, ou uma flerte inocente. Mas o homem foi embora, apenas para voltar 10 minutos depois. Desta vez, ele parou seu carro, apagou as luzes, e caminhou até ao lado do passageiro, iluminando o casal com uma lanterna potente, ofuscando-os antes de começar a atirar. A arma era diferente da utilizada em Lake Herman Road. Desta vez, era uma pistola Luger de 9 mm. Disparou várias vezes contra o casal. A violência foi súbita e brutal. Michael Major recebeu ferimentos de bala no pescoço, no peito e na bochecha. Darlene Ferrin, no banco do motorista, recebeu múltiplos impactos e colapsou sobre o volante. O atacante se afastou do carro e começou a andar,
um detalhe que pareceu confirmar que as vítimas haviam morrido. No entanto, em uma virada de crueldade extrema, o assassino voltou ao veículo ao ouvir os gemidos de Major, e disparou mais 2 tiros em cada vítima, certificando-se de que o serviço estivesse concluído. Major milagrosamente sobreviveu, mas Darlene Ferran foi declarada morta pouco depois de chegar ao hospital. A chave deste ataque, no entanto, não foi a geografia nem a identidade das vítimas, mas o que aconteceu depois. Apenas 40 minutos após o tiroteio, às 12h40 da manhã, o chefe de polícia de Vallejo, Jack Stutz, recebeu uma ligação telefônica em sua própria casa. A voz, tranquila, modulada e sem sotaque perceptível, vinha de uma cabine telefônica próxima ao hospital, onde Darlene Ferran estava sendo atendida. A voz disse com uma frieza perturbadora: se os crimes anteriores do Zodíaco tinham sido exercícios de violência fria e oportunista, o ataque de setembro de 1969 marcou uma escalada aterradora. Uma transição da emboscada rápida para um ato ritualizado de sadismo. O assassino buscou não apenas matar, mas infundir o terror de uma maneira íntima, pessoal e simbólica. Este capítulo da saga do Zodíaco se desenrolou nas tranquilas margens do Lago Berryessa, no condado de Napa. No dia 27 de setembro, Cecilia Shepard, de 20 anos, e Brian Hartnell, de 21, estavam em uma pequena península rochosa de uma enseada isolada. Eram estudantes universitários que desfrutavam da beleza serena do lugar. Por volta das 4h20 da tarde, sua tranquilidade foi interrompida pela aparição de um homem. O homem se aproximou do casal com uma pistola na mão. O que Hartnell descreveria mais tarde não era a imagem de um assassino comum, mas de uma figura deliberadamente teatral e aterrorizante. O atacante usava um capuz negro de tecido, parecido com um carrasco medieval, com aberturas recortadas para os olhos, e um peitoral costurado no tecido, adornado com o agora infame símbolo do Zodíaco, aquela cruz dentro de um círculo. O assassino não estava ocultando sua identidade. Estava exibindo-a. Ele estava assumindo o papel que havia dado a si mesmo. O atacante se aproximou e disse a Hartnell e Shepard que era um condenado fugido que precisava de seu dinheiro e de seu carro para fugir para o México. Essa foi uma mentira transparente. Uma narrativa falsa para justificar sua aproximação. O que se seguiu não teve nada a ver com um roubo. Sob a ameaça da pistola, o assassino ordenou a Cecilia que amarrasse Brian. Ela, tremendo, tentou amarrar suas mãos com uma corda plástica que o homem lhes havia jogado. Mas o nó estava frouxo. O Zodíaco interveio, amarrando Brian firmemente. Depois amarrou Cecilia. O processo foi lento, metódico e carregado de uma tensão psicológica insuportável. Este ato de amarrá-los não tinha um propósito prático de contenção, mas ritualístico. Era um exercício de poder absoluto sobre a vontade de suas vítimas. O atacante se tomou seu tempo, falando em um tom de voz monótono, sem emoção, o que aumentava o terror do casal. Uma vez que as vítimas estavam imobilizadas, a fachada do condenado desmoronou. O Zodíaco sacou uma faca de caça com uma lâmina de 12 polegadas. Foi então que, sem palavras ou arrebatos, prosseguiu a esfaquear Brian Hartnell 6 vezes nas costas. Depois, virou-se para Cecilia Shepard e a esfaqueou brutalmente 10 vezes no abdômen e no peito. Este crime se distinguiu dos anteriores por sua natureza íntima e prolongada. Não foi uma rajada de balas à distância, mas um ato de esfaqueamento próximo e repetitivo. A análise forense da cena foi aterrorizante. A brutalidade das feridas infligidas a Cecilia, especialmente as 10 facadas, sugere que,
Embora o ataque tenha sido metódico, também continha um elemento de fúria contida, uma necessidade de descarregar uma violência extrema. Brian Hartnell, milagrosamente, sobreviveu às 6 facadas nas costas, embora gravemente ferido. Cecilia Shepard, no entanto, sucumbiu a seus ferimentos 2 dias depois no hospital, mas o ritual não concluiu com a fuga. Após o ataque, o Zodíaco fez algo completamente novo. Deixou uma mensagem, uma assinatura permanente, no painel da porta do carro de Hartnell, um Volkswagen Karmann Ghia, com um marcador preto. Escreveu à mão, de forma desajeitada, mas legível, a data dos 3 ataques. 20 de dezembro de 68. 4 de julho de 69. 27 de setembro de 69. Seguido pela frase por seu símbolo, o círculo cruzado. Desta vez não houve carta, mas uma inscrição, uma obra de arte criminosa arrogante. A escrita, grande e ostentosa, demonstrava sua intenção de assegurar que a polícia não passaria despercebida a conexão. Era uma declaração de autoria inconfundível. 10 minutos depois de esfaquear o casal, o Zodíaco fez uma ligação anônima para o departamento do xerife do condado de Napa, de uma cabine telefônica localizada em um lava-rápido na proximidade de Napa. Em um tom que o operador descreveu como calmo e baixo, o Zodíaco disse: "Quero relatar um assassinato. Acabei de assassinar 2 pessoas com uma faca." E então, após uma breve pausa, acrescentou: "E fui eu quem cometeu os outros assassinatos em Valejo." Em seguida, desligou. Essa chamada, feita a tão curta distância do crime, sublinha a imensa confiança do assassino. Era uma forma de autoincriminação calculada, um meio de garantir que o caos e o pânico se espalhassem imediatamente. A polícia chegou ao carro e encontrou a inscrição, e rastreou a cabine, encontrando impressões digitais frescas no receptor do telefone. Embora essas impressões tenham sido coletadas, nunca puderam ser definitivamente ligadas a um suspeito conhecido nos arquivos policiais da época. A análise psicológica deste terceiro ataque é crucial. O uso do capuz e do uniforme simboliza uma fantasia de poder, uma tentativa de desumanizar-se e se tornar o personagem que havia criado em suas cartas. A lentidão do ato, a conversa enganosa sobre ser um condenado, o amarrar meticulosamente das vítimas, tudo aponta para um indivíduo que derivava um prazer extremo da manipulação psicológica e do controle físico antes da violência. Para o Zodíaco, o esfaqueamento era mais do que matar. Era uma forma de possuir suas vítimas, de estar intimamente perto delas no momento de seu terror e morte. Brian Hartnell, apesar de sua terrível experiência, pôde oferecer a descrição mais detalhada e coerente do atacante até então. Um homem branco de entre 25 e 30 anos, com cerca de 1,73 m de altura, com uma constituição pesada, possivelmente umas 90 quilos. Era uma figura imponente, mas a característica mais perturbadora foi a frieza de sua voz, que o fazia parecer não humano, mas a encarnação de uma entidade malévola. O ataque em Berryessa não apenas foi mais sádico, mas foi um desafio direto à lei. O Zodíaco havia agido à tarde, não na escuridão da noite, e havia deixado sua marca física e uma impressão telefônica. Ele havia elevado as apostas, transformando-se de um assassino esquivo em um terrorista doméstico que operava sob um disfarce e um símbolo. Este ritual do capuz e da faca selou a reputação do Zodíaco como um monstro que desfrutava da liturgia da morte. A Baía de São Francisco, e agora o Condado de Napa,
Se perguntavam aterrorizados quando e onde o homem do símbolo cruzado atacaria novamente. A resposta chegaria em apenas 2 semanas. A audácia do assassino do Zodíaco crescia a cada crime, cada carta sem resposta. Se os ataques anteriores ocorreram em estradas rurais e lagos isolados, seu próximo movimento levaria o terror ao coração urbano de São Francisco. O Zodíaco estava prestes a mostrar que era capaz de operar na movimentada selva de concreto, bem debaixo do nariz da polícia. Na noite de 11 de outubro de 1969, no bairro de Presidio Heights, uma área de classe alta de São Francisco, o Zodíaco escolheu sua 4ª vítima conhecida. Paul Stine, um taxista de 29 anos que dirigia o táxi 809. Stine foi pego perto da Mason e Geary Street, e lhe foi pedido que o levasse até a interseção da Washington e Maple Street. Eram aproximadamente 9h55 da noite quando o táxi parou na esquina da rua. Nesse momento, sem aviso prévio, o passageiro sacou uma pistola provavelmente de 9 mm e disparou em Paul Stine a queima-roupa na cabeça. O tiro foi fatal e instantâneo. A cena do crime era brutal. Stine ficou caído sobre o banco da frente, o sangue manchando o interior do veículo. Ao contrário dos crimes anteriores, este assassinato ocorreu em uma área residencial densamente povoada, o que, ironicamente, se tornaria o maior erro operacional do Zodíaco. 3 adolescentes que estavam em uma casa com vista para a rua foram testemunhas involuntárias do crime. Alertados pelo barulho do tiro ou talvez pela visão de um táxi parado em um local incomum, olharam pela janela e viram um homem manipulando o corpo de Stine. Os adolescentes, acreditando inicialmente que se tratava de um roubo, chamaram a polícia. Viram o homem, descrito como de constituição pesada, com cabelo curto, pegando algo do banco da frente ou do corpo de Stine, e depois limpando o interior da cabine com um pano. Finalmente, o homem se dirigiu para o leste caminhando calmamente em direção ao Presídio de São Francisco, uma grande área verde nas proximidades. O detalhe mais assustador que os adolescentes testemunharam foi a subtração da carteira de Stine, um ato que parecia indicar um roubo, mas que o assassino transformou em algo muito mais sombrio. Levou um pedaço da camisa ensanguentada de Paul Stine. A polícia, respondendo ao chamado de socorro, cometeu um erro crucial que permitiu a fuga do Zodíaco. O rádio da polícia do Condado de São Francisco inicialmente classificou o suspeito como um negro adulto em vez de um branco adulto. Devido a essa identificação errada, quando o oficial Donald Folk e seu parceiro, dirigindo lentamente pela rua, se encontraram com um homem branco que correspondia à descrição física geral de um homem que caminhava tranquilamente em direção ao presídio, deixaram-no passar, já que estavam à procura de um suspeito negro. O oficial Folk descreveu o homem como um indivíduo de aparência pesada, com um rosto redondo e cabelo curto que se afastava da cena do crime. As descrições dos adolescentes e do oficial Folk, embora ligeiramente inconsistentes devido à escuridão e ao pânico, apontavam para o mesmo homem. O Zodíaco havia escapado por uma margem de segundos e um erro administrativo na central da polícia. A importância forense do assassinato de Stine reside nas provas físicas deixadas pelo assassino. O Zodíaco não só matou, mas deixou uma impressão digital parcial e, crucialmente, uma peça de evidência que usaria para se comunicar. No dia 22 de outubro, uma semana após o assassinato, o San Francisco Chronicle recebeu outra carta, mais aterradora e arrogante do que as anteriores. Esta carta, escrita em seu estilo habitual, era a reivindicação direta do assassinato de Paul Stine. O mais perturbador era o conteúdo. Aqui está um pedaço da camisa ensanguentada do taxista que matei na Washington Street, no dia 11 de outubro. Junto à carta estava, de fato, um fragmento manchado de sangue da camisa de Paul Stine, prova irrefutável de que a polícia estava lidando com um verdadeiro zodíaco, o homem que havia limpado a cabine do táxi. A nova carta não apenas se gabava do assassinato, mas elevava o nível de ameaça. O Zodíaco anunciou que, a partir de agora, mudaria seu padrão de ataque. Em vez de usar armas de fogo e facas, começaria a usar bombas.
Ele anunciou sua intenção de construir uma bomba que colocaria em um ônibus escolar e detonaria quando estivesse cheio de crianças. O assassino escreveu: "A bomba é uma maravilha porque a explosão poderia matar uma dúzia de crianças." A análise psicológica desta fase do zodíaco revela uma escalada na megalomania e no sadismo. Ele havia passado da busca pela notoriedade à busca pela infâmia, ameaçando diretamente a população mais vulnerável, as crianças. Este passo em direção à ameaça terrorista o colocou em uma categoria diferente de um simples assassino em série. Ele estava buscando o pânico de toda a cidade. Além disso, o zodíaco incluía um novo criptograma na carta, o Z340. Era muito mais complexo que a cifra anterior, com 340 símbolos, e projetado para ser muito mais difícil de decifrar. A polícia se viu em uma corrida contra o tempo. Não apenas deviam identificar um suspeito, mas também tentar decifrar o código que poderia conter informações sobre a localização ou a natureza da suposta bomba. O erro na descrição racial do suspeito por parte da polícia é talvez o momento mais frustrante de todo o caso. O oficial Folk esteve a centímetros de se encontrar cara a cara com o zodíaco, e o homem que se afastava tranquilamente do táxi foi, com quase total certeza, o assassino. Este encontro mal-sucedido se tornaria o último testemunho visual confiável do zodíaco. Após aquela noite, o assassino desapareceu, voltando ao seu jogo de cartas e ameaças, mas nunca mais seria visto por uma testemunha ocular confiável no ato de cometer um crime. O assassinato de Paulistine, portanto, não foi apenas mais uma morte. Foi o ponto de inflexão. Foi o momento em que o zodíaco quase foi capturado, o momento em que a polícia teve sua melhor chance. E foi o momento em que o assassino, talvez assustado por sua proximidade à detenção, mudou seu modo de operar, retirando-se ainda mais nas sombras para continuar sua campanha de terror apenas através do correio. A caça ao zodíaco agora não seria nas ruas, mas nas páginas dos jornais e em códigos indecifráveis. O assassino do zodíaco foi um predador, mas também foi um comunicador. O que separou seu caso de outros assassinatos em série da época foi sua insistência em ditar os termos de sua notoriedade por meio de cartas e, crucialmente, de códigos cifrados. O pânico que infundiu no público e a frustração que gerou na polícia não residiam apenas em seus crimes, mas nos desafios intelectuais que lançava às autoridades. Os criptogramas foram seu campo de jogo, e para entender a mente por trás do monstro devemos adentrar na estrutura desses códigos. O primeiro e mais famoso deles foi o criptograma Z408, que acompanhou as 3 cartas enviadas aos jornais da Bahia, no final de julho de 1969, apenas 3 semanas após o ataque no Blue Rock Springs Park. Como já mencionamos, o zodíaco exigiu que os jornais publicassem esses 340 símbolos, ameaçando com um massacre se não o fizessem. A estrutura do Z408 era visualmente desconcertante. Tratava-se de um mosaico de símbolos arcanos, letras gregas alteradas, sinais de pontuação e figuras geométricas que não correspondiam a nenhum código militar ou governamental conhecido. Era uma mistura deliberada de elementos que buscavam intimidar e desorientar. No entanto, no mundo da criptografia, a simplicidade costuma se disfarçar de complexidade. Felizmente para o público aterrorizado, e felizmente para a reputação da imprensa, o criptograma foi decifrado em apenas uma semana por Donald e Beth Harding. Seu sucesso se deveu a uma análise minuciosa da frequência dos símbolos. Os criptogramas de substituição, mesmo os mais complexos, muitas vezes delatam o idioma subjacente porque certas letras, como a E ou a T em inglês, aparecem com muito mais frequência. Os Harding descobriram que o Z408 utilizava um ciframento de substituição simples, também conhecido como ciframento homofônico. Nesse tipo de ciframento, uma letra da mensagem original podia ser representada por um de vários símbolos diferentes, o que dificulta a análise de frequência superficial, mas não a torna impossível. Por exemplo, o assassino poderia ter usado 3 símbolos distintos para representar a letra E. Isso aumentava a dificuldade, mas mantinha uma consistência interna que, uma vez compreendida, permitia a decodificação. A mensagem, como se revelou,
Não era uma pista sobre sua identidade, mas um manifesto aterrorizante. A frase-chave que impulsionava sua psicopatia era sua crença na coleção de escravos para o além, uma justificativa para o assassinato, que revelava um sistema de crenças egocêntrico e delirante. O assassino do Zodíaco não era apenas um criminoso, era um fanático de sua própria maldade, um indivíduo que se autoproclamou o dono das almas de suas vítimas. O conteúdo da mensagem foi tão revelador do estado mental do Zodíaco quanto a assinatura dos crimes. Mas o jogo do Zodíaco se tornou exponencialmente mais difícil após o assassinato de Paul Stine. A carta que acompanhava o fragmento da camisa de Stine incluía o criptograma Z-340. Este ciframento era a resposta do Zodíaco ao sucesso dos Harden. Tratava-se de 340 caracteres e desta vez, era muito mais sofisticado. O Z-340 permaneceu irresolúvel durante 51 anos, frustrando a polícia, o FBI e a comunidade de criptoanalistas amadores e profissionais. A razão de sua dificuldade não era apenas sua extensão, mas uma técnica de ciframento mais complexa, que se acredita ter envolvido o uso de um padrão diagonal ou de substituição por pares. Os especialistas teorizaram que o Zodíaco havia usado um sistema de transposição, em que as letras eram codificadas seguindo um padrão de serpente ou diagonal, em vez de linha reta, adicionando uma camada de dificuldade espacial ao ciframento de substituição. Essa longa e frustrante década de silêncio criptográfico só foi rompida em 2020, quando uma equipe internacional de decifradores, composta por David Oranchak, Sam Blake e Joel Van Eyck, conseguiu decifrar o Z-340. Seu sucesso baseou-se no uso de software de criptoanálise moderno para testar milhares de variações de padrões de leitura. A mensagem decifrada do Z-340 era novamente um manifesto delirante. Espero que se divirtam muito ao tentar me pegar. Não tenho medo da câmara de gás porque me enviará ao paraíso muito antes, porque agora tenho os suficientes escravos para trabalhar para mim, onde todos os demais não têm nada. Embora a mensagem repetisse sua fantasia de escravos no paraíso, confirmando sua motivação, a importância do Z-340 é mais técnica do que informativa. Revelou que o Zodíaco tinha a capacidade de criar um ciframento que resistiu aos melhores especialistas durante meio século. Isso sugere uma mente com um interesse genuíno e uma habilidade real para a criptografia, ou pelo menos a capacidade de copiar e modificar técnicas de ciframento complexas que havia estudado anteriormente. O perfil psicológico se enriqueceu. Não era apenas um sádico, mas um indivíduo metódico, paciente e suficientemente inteligente para criar um enigma quase perfeito. Além do Z-408 e do Z-340, o Zodíaco enviou outros cifrados menores, incluindo o Z-13, que nunca foi decifrado de maneira conclusiva. A mensagem das cartas e dos códigos era consistente: controle absoluto. O Zodíaco não apenas controlava a vida de suas vítimas, mas também controlava a narrativa midiática e a agenda de investigação da polícia. Ao usar os códigos, forçou as autoridades a dedicar recursos massivos e valiosos para decifrar mensagens que, em última análise, só serviam para alimentar seu ego e suas fantasias. O legado dos criptogramas é a evidência de que o assassino do Zodíaco foi um criminoso que agiu como um artista de performance, usando o medo como sua tela e os símbolos como sua assinatura. A mente por trás do código era uma mistura perigosa de sadismo primordial e astúcia intelectual, uma combinação que o tornou o fantasma mais escorregadio da história criminal americana. Seu jogo de códigos terminou, mas o enigma de quem estava por trás do capuz e da caneta ainda persiste. A frustração das forças de ordem durante os anos de atividade do Zodíaco foi imensa. Eles tinham as cartas, as balas, o testemunho de um sobrevivente e até impressões digitais parciais em uma cabine telefônica, mas careciam do fundamental, um nome confirmado. O assassino do Zodíaco se tornou o fantasma da Bahia, uma ameaça cuja identidade se perdeu no labirinto da burocracia policial e das pistas falsas. Ao longo das décadas, a polícia e os investigadores particulares baralharam uma lista de suspeitos, mas 3 nomes se destacam pela solidez ou notoriedade das provas contra eles.
O primeiro e mais destacado suspeito durante o apogeu da investigação foi Arthur Leigh Allen. Allen, um residente de Vallejo, a cidade onde os crimes começaram, se tornou o principal foco de atenção do Departamento de Polícia de Vallejo e do investigador-chefe de São Francisco David Toschi. Allen possuía uma série de coincidências assustadoras que o tornavam o candidato perfeito para a polícia. Primeiro, seu histórico criminal. Allen havia sido condenado por abusos sexuais a menores, um crime que se encaixava no perfil de um predador com fantasias de controle. Segundo, a localização. Ele vivia muito perto das primeiras cenas do crime em Vallejo. Terceiro, as armas e a simbologia. Amigos e familiares de Allen testemunharam que ele havia expressado interesse na história de Richard Connell. O assassino do Zodíaco cometeu seus crimes mais notórios e parou de matar no final de 1969. Mas sua campanha de terror continuou através do correio por anos. Sua última comunicação autenticada foi enviada em 1974. Uma nota breve e arrogante em que se queixava da falta de cobertura midiática. Depois, o silêncio. O fantasma havia se retirado, deixando para trás um legado de pânico, frustração policial e uma lenda criminal que definiria a percepção do assassino em série moderno. O impacto social do Zodíaco na Baía de São Francisco foi profundo e transformador. Antes dele, os assassinos em série eram frequentemente retratados como figuras aberrantes e marginais. O Zodíaco, no entanto, se apresentou como uma força intelectualmente superior, capaz de brincar com a imprensa e a polícia. A principal consequência social foi a erosão da confiança pública na segurança e nas próprias autoridades. A polícia de São Francisco e Vallejo ficou sobrecarregada com pistas falsas, confissões falsas e a constante zombaria do assassino, através dos jornais. O fato de um homem poder matar à vontade, em lugares isolados e no coração de uma grande cidade, e depois desaparecer, infundiu um medo paralisante. A ameaça da bomba no ônibus escolar, embora nunca se materializasse, aterrorizou os pais, forçando os distritos escolares a aumentar a segurança e a levar a sério a possibilidade de um ataque terrorista do tipo. Se você valoriza análises objetivas e aprofundadas de crimes reais, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Sua participação é fundamental. Deixe um comentário e junte-se à comunidade Misteria. O silêncio do assassino do Zodíaco, a partir de 1974, não trouxe paz à Bahia, apenas uma incerteza perpétua. Seu legado não é apenas o das vidas que tomou, mas o de um medo que se negou a dissipar. O fantasma do capuz e o símbolo ainda perseguem os arquivos do FBI e os pesadelos da Califórnia. Mas o terror nunca descansa, apenas se muda. Das ruas rurais e dos códigos cifrados da costa oeste, viajaremos agora ao coração metropolitano da costa leste, a uma cidade que se orgulha de nunca dormir, a um assassino cuja sede de sangue era comparada à mitologia mais sombria. Na próxima semana no Mistéria, abandonaremos a caça do intelectual psicopata, para nos aprofundar na história do vampiro do Brooklyn. Viajaremos pelos sombrios e úmidos becos de Nova York, onde nos anos 90, um serial killer aterrorizou a comunidade hispânica. Suas vítimas eram despojadas de seu sangue em atos macabros que lembravam os rituais vampíricos. Exploraremos o caso de um homem que se acreditava ser uma criatura da noite, um indivíduo que deixava um rastro de terror, que levou a polícia a buscar um predador que parecia saído de um romance gótico. Veremos como a fé, o folclore e a psiquiatria se cruzaram na busca por esse assassino, revelando uma mente tão perturbada quanto sanguinária. Você não vai querer perder o relato de como a cidade de Nova York enfrentou um monstro que caminhava entre eles, espreitando na escuridão do Brooklyn. O caso Zodíaco nos ensinou que os assassinos buscam a notoriedade. Agora, com o vampiro do Brooklyn, aprenderemos que alguns buscam algo mais antigo e mais atroz que a fama. Buscam a imortalidade através do horror.
Certifique-se de não perder esta imersão profunda na escuridão. Se o mistério te atrai, e a verdade é sua única obsessão, inscreva-se no Mistéria, ative o sininho de notificações, e curta este vídeo para apoiar nosso trabalho de investigação. Na próxima semana, o medo te espera nas ruas de Nova York.